Eu vou. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículo de número 7, diz assim: No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Um jovem por nome Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o prolongado discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar e foi levantado morto. Repita comigo nesta noite e diga: foi levantado morto. O ensaio ficou bom, pode ficar melhor. Vamos lá. Foi levantado morto. Senta adorando o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos mediante a uma palavra poderosa que eu costumo dizer que sara, cura, transforma e leva o homem e a mulher ao céu de luz. Esta palavra tem poder para pegar o pobre do pó e do monturo e colocar para assentar entre príncipes. Coisa grande é ouvir a palavra de Deus. Todos nós sabemos que Paulo era um perseguidor da igreja, aquele que perseguia quem pregava, aquele que perseguia quem anunciava, aquele que perseguia qualquer um que anunciasse ou falasse acerca do nome de Cristo. O que eu acho interessante é que o Senhor vai marcar um encontro com este homem. A Bíblia diz que o encontro é extraordinário. Paulo, ele cai por terra. A Bíblia diz que ele não enxerga nada a não ser uma voz que pergunta dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E duro será para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. A Bíblia diz que de perseguidor Paulo vai tornar a ser perseguido, pois ele vai ser levantado por Deus como um dos maiores pregadores da história, como um dos maiores missionários que a Bíblia pode narrar. O interessante é que Deus levanta ele com poder, Deus levanta ele com autoridade, Deus levanta ele com unção. O que eu acho interessante é que Paulo, ele não vai para onde ele quer ir. Paulo, ele não vai para onde o seu coração deseja ir. Mas Paulo é extremamente direcionado pelo Espírito Santo. Certa feita, ele até tentou ir, mas diz em uma das suas cartas: e fui impedido pelo Espírito Santo. Ou seja, Paulo só ia para onde o Espírito Santo lhe direcionava. E a Bíblia é categórica em dizer que Paulo, ele vai ter uma revelação, ele vai ter uma visão, e nesta visão ele vai ver um homem que está de pé e clamando, dizendo, estava bom o teclado, e clamando e dizendo: atravessa a Macedônia e vem nos socorrer. A Bíblia diz que este Paulo, ele se propõe a ir em uma grande viagem missionária. Ele vai para anunciar, ele vai para pregar, e a Bíblia diz que ele chega até uma cidade por nome Troade. Ele vai ficar pelo menos 7 dias nesta cidade. Perceba que Paulo está pregando, perceba que Paulo está instruindo, perceba que Paulo está ensinando a palavra do Senhor. O que eu acho interessante que Paulo deixa bem claro dizendo: aquilo que eu recebi do Senhor, eu vos ensinei.
Paulo recebeu as revelações mais profundas que um homem poderia receber. O texto que nós acabamos de ler trata-se de o último dia que Paulo ficaria naquela cidade. A Bíblia diz que era o primeiro dia da semana. Eles fizeram um culto de despedida. Qual era o culto de despedida? O partir do pão. Era culto de Santa Ceia. A Bíblia diz que eles estavam sobre um cenáculo. Cenáculo aqui era no terceiro andar. A Bíblia diz que o cenáculo estava repleto de pessoas. A Bíblia diz que o cenáculo estava iluminado. E o texto sagrado diz que Paulo era o pregador da noite. A Bíblia diz que quem vai pregar é Paulo. Paulo começa a pregar a sua palavra. Paulo começa a pregar o sermão naquele cenáculo. E a Bíblia diz que no meio daquela multidão tinha um jovem por nome Eutico. Eutico na Bíblia, ou o significado do nome Eutico, significa afortunado. Quando eu olho para esse significado, eu percebo que tem pelo menos duas formas de alguém ser afortunado: ou ele trabalha duro, ou ele recebe uma herança. De fato é que o nome significava aquilo que a pessoa era ou que seria na presença de Deus. A Bíblia diz que este moço, por nome Eutico, no meio daquela multidão, ele decide assentar-se sobre uma janela. A primeira verdade que eu aprendo no texto é que ninguém vai para a janela para observar aquilo que está do lado de dentro. Ninguém vai para a janela para observar aquilo que está acontecendo dentro do ambiente. Mas quem vai para a janela vai com intenção de olhar aquilo que está do lado de fora. Se eu fosse dar um conselho para alguém aqui nesta noite, eu diria: fuja da janela. Deus não quer você na janela, porque janela é lugar perigoso, janela é lugar de indecisão. Pastor Daniel me prova na Bíblia. Quem é que não se lembra do salmista Davi? Davi é conhecido por todos nós como um grande guerreiro, um homem que empunhava a espada e estava à frente do seu exército. Mas certa feita, Davi decide ficar na sua casa. Quando Davi fica na sua casa, quem sabe não tinha nada para fazer, e já dizia um ditado popular que mente vazia é oficina do diabo. Davi está no palácio sem nada para fazer, e a Bíblia diz que em um certo momento ele vai para a janela. Quando ele vai para a janela, ele observa uma mulher tomando banho. Quando ele vai para a janela, ele cobiça uma mulher. Quando ele vai para a janela, ele manda chamar esta mulher e introduzir na sua presença. A Bíblia diz que Davi comete o pecado do adultério, e após o adultério, um pecado de homicídio. O que isso significa, pastor? Janela é um lugar perigoso. Janela é tão perigoso que o mesmo Davi, quando ele vem trazendo a arca da aliança de volta para Jerusalém, a Bíblia diz que Mical estava na janela, e quando Mical vê o rei adorando, quando Mical vê o rei salmodiando, ela vai criticar a adoração de Davi. Pastor, me explica melhor para me entender. Quem está na janela não adora, mas critica quem adora. Quem está na janela não glorifica, mas critica quem glorifica. Quem está na janela está no lugar de indecisão. Um dia dá glória a Deus, outro dia xinga palavrão. Um dia vem para a igreja adorar, outro dia está no boteco. Mas o grandão está na casa e está dizendo: desce da janela, porque eu tenho algo a realizar na sua vida. Se eu fosse dar um conselho para alguém, eu diria: janela é muito perigoso. A Bíblia diz que quem está pregando é Paulo. E em algum momento a Bíblia diz que Eutico se assenta sobre a janela.
O diabo não quer que a pessoa vá apenas para a janela, mas tudo que ele quer é que a pessoa se sinta confortável na janela. A Bíblia diz que Paulo está pregando, Eutico está sentado sobre a janela, e a Bíblia é categórica em dizer que ele é vencido pelo sono. O sono sobreveio. A Bíblia diz que por causa do prolongado discurso de Paulo, Eutico é vencido pelo sono, e ele cai do terceiro andar abaixo. O que eu acho interessante é que se Eutico cai para dentro, talvez não teria sofrido nenhum arranhão, mas a Bíblia é categórica em dizer que Eutico cai para o lado de fora. A Bíblia diz que Eli caiu da cadeira, quebrou o pescoço. Eutico caiu do terceiro andar abaixo. Deixa eu conjecturar aqui nessa noite. Quebrou o braço, quebrou perna, quebrou o pescoço, quem sabe rachou o crânio. A Bíblia diz que ele caiu do terceiro andar abaixo. E o texto que nós lemos diz que Eutico foi levantado morto. A Bíblia diz que alguém pega Eutico no chão e levanta Eutico morto. A primeira geração que eu quero pregar aqui nesta noite é sobre a geração que levanta morto. Pastor Daniel, que geração é essa? Geração que não tem poder, geração que não tem autoridade, geração que não tem unção, geração que não tem graça, geração que não tem misericórdia da parte do Senhor. É a geração que levanta morto. Ela não tem poder para ressuscitar. A única coisa que ela consegue é expor. É muito fácil identificar essa geração. A geração que levanta morto consegue ver defeitos. A geração que levanta mortos consegue observar tudo aquilo de ruim que acontece em um culto. Ela consegue expor quem caiu. Fulano de tal caiu, Beltrano desviou, igreja de fulano fechou. É a geração que levanta morto, é a geração que expõe. Quem é que não se lembra? Uma mulher apanhada no ato adulterando. Aí a Bíblia diz que ela é apanhada pelaquela geração que levanta morto. Eles pegam a mulher, colocam no meio, vão até Jesus e diz: Senhor, esta mulher foi apanhada no ato adulterando, e a lei diz que ela precisa morrer, ou ela deve ser apedrejada. A Bíblia diz que enquanto a geração que levanta morto está apontando o defeito daquela mulher, a Bíblia diz que Jesus está escrevendo com seu dedo sobre a areia. Alguns pregadores por aí diz que naquele momento Jesus estava escrevendo uma nova história. Eu quero pegar o gancho aqui nesta noite e dizer que Deus já vai escrever uma nova história na vida de alguém. Mas a minha Bíblia diz que Deus é um Deus que se lembra. Isaías, quando coloca o dedo na cara do rei, diz: põe a tua casa em ordem, porque tu vai morrer e não vai viver. A oração do rei é: Senhor, lembra que eu andei na tua presença. A palavra do Senhor diz que ainda que uma mãe que amamenta o filho se esqueça dele, todavia eu, Senhor, não me esquecerei de ti. Eu quero crer que o contato da mão de Jesus naquele barro está fazendo ele lembrar
do homem que ele fez lá no Éden. Parece que eu vejo Jesus escrevendo sobre a areia e olhando para aquela multidão e dizendo: eu não formei ela para ser prostituta, eu não formei ela para ser uma mulher da vida. O grandão está na casa e está dizendo: ei, fica tranquilo, quem sabe você chegou aqui nesta noite, mas deixou alguém lá na tua casa morto. O grandão está na casa e está dizendo: ei, eu vou entrar com mão poderosa, com mão forte. A geração que levanta a morte é uma geração que não tem poder, não tem autoridade. Mas não é sobre essa geração que eu quero falar. Eu quero falar sobre a geração que ressuscita quem morreu. Pelo menos 3 coisas essa geração que quer fazer missões precisa ter. Missões que corria no mais profundo da alma daquele apóstolo, pois ele estava em uma viagem missionária, e durante o seu percurso alguém morreu. E o texto diz que alguém se aproxima de Paulo enquanto ele prega o sermão e diz: Paulo, acabou de acontecer uma tragédia. Alguém estava sentado sobre a janela, e enquanto tu pregava, ele caiu. Ele está lá embaixo, todo quebrado. Alguém já testou os sinais vitais dele e foi aprovado: está morto. Alguém já tentou levantá-lo, alguém já tentou fazer ele reagir, Paulo, mas ele está morto. Aí a Bíblia diz: e Paulo descendo. A primeira atitude de uma igreja missionária que vai ressuscitar uma geração que está morta é uma geração que desce na presença de Deus. Se eu fosse dar um conselho para alguém aqui nesta noite, eu diria: desça com muita pressa, porque enquanto você desce aqui na presença de Deus, Deus vai te dar autoridade para você ressuscitar quem morreu. Me ajuda a pregar. Olha para alguém que está do teu lado, diga para ele: a primeira atitude de uma igreja missionária que quer ressuscitar quem morreu é uma geração que desce. É uma geração que desce. É uma geração que desce. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo um gigante afrontando a Davi. O que eu acho interessante é que quando o gigante está afrontando a Davi, Davi vai descendo. Enquanto o gigante está caluniando, Davi vai descendo. Enquanto o gigante está lá em cima afrontando, Davi vai descendo. A Bíblia diz que Davi desce até o ribeiro. Quando Davi pega no ribeiro 5 seixos. Sabe o que eu acho interessante aqui? É que quem desce na presença de Deus não sobe de mão vazia. Quem desce na presença de Deus sobe com munição para metralhar o diabo. Pastor Daniel, não entendi. O grandão está na casa e está dizendo: se a minha igreja descer, se a minha igreja descer, eu vou colocar a munição certa. Me ajuda a pregar. Olha para alguém que está do teu lado e diga para ele: desça com muita pressa. Tem gente que gosta, né, da mensagem: receba a chave de casa. Ô glória, eu recebo a chave da casa, recebo a chave do carro, eu recebo a chave do carro. Mas coisa grande é quando Deus levanta o profeta e diz: desça com muita pressa, 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 desça com muita pressa. Zaqueu ouviu falar que Jesus curava, Jesus libertava, transformava. Aí Zaqueu olhou no mais profundo da sua alma
e disse: eu preciso ver quem é esse tal de Jesus. A Bíblia diz que ele não podia ver, porque ele era alguém de pequena estatura. E o que Zaqueu faz? A Bíblia diz que Zaqueu vai subir até o pé de figueira brava. Para quê? Para ver quem era Jesus. Enquanto Zaqueu está querendo identificar quem é o mestre, a Bíblia diz que Jesus viu ele primeiro. Jesus viu ele primeiro. Quando Jesus vê Zaqueu lá em cima, ele libera uma palavra dizendo: desce com muita pressa. Parece que eu vejo Zaqueu questionando, porque lá em cima, irmão, é um lugar privilegiado, né? Lá em cima tem uma visão privilegiada. Parece que eu vejo Zaqueu olhando e dizendo: mestre, aqui tá bom demais, porque daqui de cima eu tenho uma visão privilegiada. Eu paguei o preço para chegar aqui em cima, Senhor. Não foi fácil para chegar aqui em cima. Parece que eu vejo Jesus olhando e dizendo: Zaqueu, é tu que sabe. Se tu ficar em cima, tu vai ver eu curar o cego. Se tu ficar em cima, tu vai ver eu curar o coxo. Se tu ficar em cima, tu vai ver eu curar o leproso. Se tu ficar em cima, tu vai ver eu curar o homem da mão mirrada. Se tu ficar em cima, tu vai ver eu expulsar os demônios de Maria Madalena. Se tu ficar em cima, tu vai ver sinais, milagres e prodígios. Mas se tu descer, ele está na casa e está dizendo: se alguém descer aqui, eu entro na tua casa. Aleluia. O texto diz que o menino está lá embaixo morto. Paulo desce. Quando Paulo desce, o texto diz que ele se inclina sobre aquele corpo. E inclinar aqui fala de oração. A Bíblia diz: coloca a boca no pó. Talvez assim haja esperança. Sabe qual é o problema de muita gente? Está desistindo da oração. Porque quanto mais ora, parece que a coisa complica. Quanto mais desce, parece que o negócio complica. Quanto mais busca, parece que o negócio complica. E as pessoas, quando olham para esse cenário, dizem: eu não vou orar mais. Quando Ezequiel é levado para o meio de um vale de osseca, ele diz: enquanto eu orava, aconteceu um reboliço. Porque a gente acha que vai orar e vai ficar tudo bem. Só que no meio desta oração tem reboliço. No meio desta oração tem complicações. No percurso da oração as coisas vão ficando difíceis. Mas o grandão está na casa e está dizendo: insista em oração. Gaste tempo em oração. A Bíblia diz que o ouvido de Deus não estão agravados para que possa ouvir. Eu me recordo de uma mãe que orava pelo filho. E quanto mais ela orava por aquele filho, mais o menino dava trabalho. Mais complicado ficava. E um dia ela olhou e disse: eu não oro mais. Eu desisto, porque quanto mais eu oro, mais complicado fica. Só que naquela mesma noite, o menino teve um sonho profético. Ele acordou desesperado, correu até a cama da mãe, disse: mãe, eu tive um sonho. A mãe acordou desesperada e disse: que sonho? Ela disse: o sonho era uma espécie de corrida, e a senhora estava em primeiro lugar. Eu estava sentado sobre a arquibancada e eu percebi que a senhora estava em primeiro lugar. E daquela arquibancada eu gritava em alto e bom som e dizia: vai mãe, vai mãe, porque eu percebi, mãe, que no pódio o prêmio era algo extraordinário. Só que no meio daquela corrida,
eu percebi que a senhora não estava correndo, a senhora estava andando. Daqui a pouco eu percebi que a senhora não estava andando, a senhora estava se rastejando. E daqui a pouco eu percebi que a senhora parou. E quando a senhora parou, eu acordei desesperado. Quando a mãe recebeu aquele sonho profético, ela dobrou os joelhos no pé da cama e disse: Senhor, me perdoa, porque eu não sabia que o meu milagre estava mais próximo do que eu imaginava. Se eu fosse dar um conselho para alguém aqui, eu diria: corra em direção ao teu milagre. Pastor, está difícil, não dá para correr. Eu diria: ande, eu diria: rasteje, mas não pare. Acredite, confie, vai valer a pena. Vai valer a pena. Paulo se inclina diante daquele morto. E Paulo vai tomar a terceira atitude que uma igreja que quer ressuscitar quem morreu deve tomar. Pastor Daniel, qual? Está no texto. Paulo abraça. Aleluia. E isso aqui me chama a atenção, irmão. Porque abraçar quem morreu não é fácil. Fácil abraçar quem está vivo. É fácil abraçar quem está no auge. É fácil abraçar quem está em evidência. É fácil abraçar quem está na linha de frente. Mas abraçar quem morreu, abraçar quem caiu, é difícil. As pessoas que dão mais trabalho na igreja, eita glória, é a pessoa que mais me dá motivo para continuar. Eu fui pastorear uma igreja na cidade do Goiás. E quando eu assumi aquela igreja, no culto de transição, o pastor disse: aqui só tem um problema. Eu disse: eu estou pastoreando um ali que tem uns 15. Só um? Ele disse: só um problema. Eu disse: qual? Ele disse: a cigana. Aí me chamou a atenção. Eu disse: quem é essa cigana? Ele disse: pastor, quando ela cai endemoniada, ela quebra tudo. Me ajuda no retorno. Ela quebra tudo. E tem um detalhe, pastor: ela cai endemoniada todo dia. Todo dia ela cai endemoniada. Eu disse: meu Deus. Culto de transição. Eu era o pregador da noite. A cigana sentou no primeiro banco, junto com o esposo. O pastor disse: o esposo é foragido da polícia, ex-traficante de droga. Sentaram no primeiro banco. Eu comecei a pregar. O varão chorava. Eu disse: opa, já tem alguém chorando. Eu pregava e de olho nela. Meu Deus, que hora que ela vai endemoniar? E naquele dia, Thales, ela não caiu endemoniada. Eu disse: glória a Deus. Lá veio o esposo dela com lágrimas nos olhos. Eu disse: Deus falou com alguém. Ele apontou o dedo na minha cara e disse: não é porque o senhor está atrás do púlpito que você é homem de Deus. Você vai provar que é homem de Deus no dia após o outro dia. Eu disse: meu Deus, olha, já fui bem recebido. Ele estava chorando, não era por causa da mensagem, ele estava chorando porque o outro pastor estava indo embora. O pastor pegou a sua mudança, foi embora. Assim como o pastor disse, todo dia a cigana endemoniava. No dia que eu não quisesse que ela endemoniasse, eu nem olhava para ela. Se colocasse a mão, caía. Todo dia ela caía endemoniada. O interessante é que um dia eu vim buscar um pregador aqui, Gabriel, em Brasília. E não sei de onde ele tirou esse assunto, que ele começou: demônio comigo é assim, é assado. Na minha mente eu disse: ele não conhece a cigana.
Quando ele começou a pregar, não tem aquele escudo, irmão, que está meio complicado, que você só escuta o barulho do ventilador e dos mosquitos passando? Era o culto que nós estávamos. Silêncio! Todo mundo parado, ele pregando, daqui a pouco a cigana, pá! Caiu endemoniado, ele foi como ele falou. Quando ele foi, ela já meteu uma porrada para cima. Ela ficou conhecida como a mulher que bateu no pregador. Deu de murro, era normal, irmão. Eu estava fazendo uma vigília na roça. Quando eu dobrei os joelhos para orar, a cigana despenhou no mato. Correu para o meio do mato, as obreiras correu, chegou lá, ela meteu uma porrada para cima. Quebrava tudo, irmão. Ela caiu endemoniada, o marido não sabia o que fazer, pegou a Bíblia, abriu no Salmo 23, colocou na cabeça e saiu dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. No meio da rua, indo para a casa de uma missionária, e a cigana atrás, rolando assim no chão, ó. Era normal o telefone do pastor Daniel tocar, meia-noite, a cigana e o esposo brigando. E um desses dias me ligaram, eles estavam quebrando tudo lá. Quando eu cheguei naquela casa, tentando acalmar aquele casal, aconselhando o varão, aconselhando a cigana, juntamente com a minha esposa, a polícia chegou. Eu estava do lado de fora, minha esposa lá do lado de dentro com ela. Chegou uma viatura, é aqui que está tendo confusão. Disse: não, seu policial, aqui está tudo tranquilo. A viatura foi lá na frente. Quando deu uma volta, acionou aquela sirene. Quando a cigana viu, correu para o lado de fora. Minha esposa tentou segurar, não deu. Ela: ei, seu polícia, aqui mesmo. Esse aí é o meu esposo, foragido da polícia. Quando eles bateram a polenta, realmente era foragido. Algemaram o moço, Yeshua. Algemaram o moço. Colocaram ele dentro do camburão. No outro dia, o efeito da droga, da bebida, dos remédios fortes passou. O trabalho do pastor Daniel Alves aumentou, porque agora eu tenho que pegar a cigana e levar lá para o presídio para visitar o marido. Eu vim fazer uma viagem missionária em Brasília. De repente o meu telefone toca, chamada de vídeo. A cigana, eu disse: o que essa mulher quer? Ela ligava, eu desligava. Ela ligava, eu desligava. Ela ligava, eu desligava. Daqui a pouco ela congestionou o grupo da igreja de vídeo, com uma faca no pescoço das crianças. Ela já tinha cortado o seu cabelo, ela já tinha cortado o cabelo das crianças. E na chamada de vídeo ela dizia: pastor Daniel Alves, o que você acha de eu lhe entregar 3 cabeças? A gente começou a orar por aquela mulher em distância. Liguei para os obreiros. Quando chegou lá, chegou os obreiros, chegou a polícia, chegou o bombeiro e chegou o conselho tutelar. Ela estava endemoniada. O primeiro policial que colocou a planta dos pés naquela casa, ela revelou todos os podres que aquele homem tinha. Do jeito que ele foi entrando, ele voltou para trás, olhou para o pastor e disse: como é que ela sabe disso? O pastor disse: é porque ela está possessa por demônios. Eles oraram, expulsaram os demônios daquela mulher. O conselho pegou as 2 crianças e levou. Pastor Daniel Alves agora tem que levar a cigana no presídio e levar lá no conselho para ela poder ver as crianças. Se não bastasse, meu telefone toca. Os pastores presidente diz: Daniel, retorne para Brasília. Tem uma igreja aqui no Sol Nascente, no Penorte, fechada por causa da pandemia. Vem para você reabrir essa igreja. A cigana estava depressiva, o marido preso, as filhas no conselho tutelar, e o pastor que dava o auxílio retorna para Brasília. Ela se afunda nas drogas, na bebida, na prostituição.
Um dia eu vou fazer uma viagem nessa cidade, levar um carro, o carro funde o motor no meio da cidade. Eu pensei, volto para trás ou vou para frente? O que é que eu faço? Alguém me ligou e disse, a gente vai te buscar, mas você precisa chegar aqui. 8 horas da manhã, eu recebi uma mensagem de texto que eu costumo dizer que era uma carta de despedida. Naquela mensagem estava escrito: Pastor Daniel Alves, muito obrigado por tudo que o Senhor fez para comigo, o meu esposo e as minhas filhas. Eu te agradeço por tudo. Diga para o meu esposo que eu amo ele. Diga para minhas filhas que eu amo elas. Mas agora, pastor, exatamente agora, eu estou indo para a BR e vou me lançar debaixo de um caminhão. Quando eu li aquela mensagem de texto, eu entrei em choque. Desci a escadaria da casa que eu estava hospedado. O primeiro carro que eu vi na rua, eu pedi auxílio. O rapaz subiu o vidro e disse: eu não tenho nada a ver com isso. Eu fui para a avenida, me deparei com um senhor de uns 65 anos, de uma pampa. Eu disse: me ajuda. Contei para ele a história. Ele disse: eu sou diácono da Assembleia de Deus. Eu vou lhe ajudar, eu só vou ali avisar a minha velhinha que a gente vai lá nessa missão. Eu olhei para ele e disse: vai intercedendo, porque a cigana lá é complicada. E ele já foi intercedendo. E quando eu aproximei da casa dela, ela estava indo assim em estado de transe, olhando para o nada. E quando eu aproximei perto dela, eu me recordo que eu bati a mão no braço dela. E quando eu bati a mão no braço dela, ela caiu no chão. E algum tempo atrás eu liguei para ela e disse: o que aconteceu naquele dia? Porque eu só sabia até aqui a história. O que aconteceu aquele dia? Ela disse: pastor, aquele dia eu usei muita cocaína. Eu bebi todos os remédios controlados que eu tinha. Eu estava muito angustiada, com saudade do meu esposo, com saudade das minhas filhas. E naquele dia eu pensei: se eu ligar para o pastor local, ele vai vir aqui com as irmãs do ciclo de oração, vai orar por mim, vai expulsar os demônios, e eu vou continuar sofrendo. Porque eu estava sentindo uma dor, pastor, dentro da minha alma, e uma voz dizia: se mata que a dor passa. Se mata que a dor passa. Se mata que a dor passa. Então eu decidi mandar uma mensagem para o Senhor. O Senhor conhece o meu esposo, as minhas filhas. Eu sabia que o Senhor ia entregar essa mensagem. Eu disse: eu mando a mensagem para ele. Ele está lá em Brasília mesmo. Eu mando a mensagem, me jogo debaixo de um caminhão e a dor passa. Eu não sabia que o Senhor estava na cidade. E quando, pastor, eu estava indo em direção àquela BR para tirar a minha vida, quando o Senhor bateu a mão no meu braço, que eu olhei bem para o Senhor, eu não estava lhe vendo. Naquela época eu não entendia, mas hoje eu entendo que não era o Senhor, mas era o anjo do Senhor que estava vindo em minha direção. Quando o Senhor tocou em mim, que eu caí no chão, porque naquele momento eu me assentei sobre o meio-fio. Eu não tive palavra, eu não tinha um sermão, eu não tive força para expulsar os demônios, mas naquele momento a única coisa que eu consegui fazer foi sentar no meio-fio e começar a chorar. A cigana estava lá jogada no chão e eu assentado no meio-fio chorando. Ela disse que quando ela estava no chão, que ela viu eu assentada no meio-fio chorando, ela disse que o Senhor começou a falar no mais profundo da sua alma, dizendo: se o meu servo quer pó,
Se o meu servo que é cinza tem amor pela tua alma, imagine eu que sou teu Deus. Imagine eu que sou teu Deus. Naquele dia nós oramos por ela, expulsamos os demônios, repreendemos todo o mal contra a vida dela. Ela se levantou, voltou para sua casa, e a partir daquele dia Deus começou a fazer uma obra poderosa e extraordinária. Pastor, me explica melhor. O grandão está na casa e está dizendo: eu quero levantar uma geração que abraça quem caiu. Ela foi batizada nas águas. Deus arrancou o marido dela de dentro daquele presídio. Deus tirou os filhos lá do conselho tutelar, entregou nas mãos dela novamente, e ela segue firme, dando glória e exaltando o nome do Senhor dos exércitos. Pastor Daniel, me explica melhor para mim entender. O grandão está na casa e está dizendo: eu estou levantando uma geração que desce, eu estou levantando uma geração que ora, eu estou levantando uma geração que abraça. Paulo abraça o morto e libera uma palavra para aquela geração que levanta morto, dizendo: não vos perturbeis, porque a alma nele está. Pastor Gabriel Bezerra, Eutico está caído. Alguém está olhando e está dizendo: Eutico morreu. Eutico está todo quebrado. Eutico não prega mais, Eutico não canta mais, Eutico não ora mais. Quem está olhando para aquele cenário está dizendo: está tudo acabado. Só que quando Paulo desce, Paulo ora e Paulo abraça, Paulo olha para aquela geração e diz: não vos perturbeis, porque a alma nele está. Quem respira missões não olha para o talento, olha para a alma. Quem respira missões não olha para o dinheiro, olha para a alma. Quem respira missões não olha para o homem, para o nome, olha para a alma. O grandão está na casa e está dizendo: eu estou levantando uma geração que vai olhar para a alma. Se há 12 anos atrás alguém olhasse para mim pelo que eu tinha, eu estaria na mesma esquina vendendo droga. Eu estaria no mesmo lugar. Só que alguém não olhou para quem eu era naquele momento. Alguém olhou para minha alma. Alguém olhou para minha alma. Alguém olhou para minha alma. O Senhor disse: mais vale uma alma salva do que o mundo inteiro. O grandão está na casa e está dizendo: eu estou levantando uma geração, uma igreja missionária que vai valorizar a alma. Quem tem alma? Quem tem alma? Se coloque de pé em nome de Jesus. A alma nele está. A alma nele está. Sabe o que eu acho lindo? É que Paulo, amém. Paulo pega Eutico e diz: Eutico, é a hora de voltar lá para cima. Os mesmos que viram Eutico caindo, os mesmos que expuseram a queda de Eutico, os mesmos que divulgaram a morte de Eutico, vai ter que ver Eutico subindo a escadaria do cenáculo outra vez. Vai ter que contemplar Eutico subindo a escadaria. É uma palavra profética. Quem sabe alguém que me ouve aqui nesta noite recebeu uma palavra maldita, uma palavra negativa, dizendo: não prega mais, não ora mais, não canta mais, não dirige mais, não faz mais a obra de Deus. Mas o grandão está na casa e está dizendo: o mesmo que divulgaram a tua queda, a tua perca, a tua ruína, vai ter que ver você subindo a escadaria, a escadaria, a escadaria outra vez. O grandão está na casa e está dizendo: Daniel, estou pegando alguém embaixo e colocando em cima de novo.
Quando eu olhei para esse texto aqui, algo me veio à memória. Uma pergunta: será onde Eutico se assentou? Talvez, Robinho, Eutico se assentou nas primeiras cadeiras. Talvez Eutico se assentou no meio da nave da igreja. Talvez Eutico se assentou lá no fundão. Mas de uma coisa eu tenho certeza: Eutico subiu para aquele cenáculo dizendo: janela nunca mais. Ele voltou para aquele cenáculo: janela nunca mais. O meu lugar é no centro da vontade de Deus. No centro da vontade de Deus. No centro da vontade de Deus. E eu gostaria de perguntar nessa noite: tem alguém que deseja aceitar a Jesus? Gabriel, vamos adorar. Rapaz, se sai aquele trono branco, hein? Meu Deus. Deixa Deus te usar, o que Deus... Tem alguém para Jesus nessa noite? Tem alguém que deseja reconciliar com o Senhor? Voltar para o centro da vontade de Deus? Talvez essa palavra está queimando no teu coração e você está dizendo: janela nunca mais. Ele está batendo na porta. Ele está batendo na porta de alguém. Venha, eu quero orar por você. O oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei. Oh, glória. Eu navegarei. Oh, glória. Já temos a primeira. Cadê a segunda pessoa? Vem. E ali adorarei ao Deus do meu amor. Cadê? Oh, glória! Espírito. Tem mais alguém, venha! A presença de Deus desce como fogo, vem como em Pentecostes, ó, vem e enche-nos de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu. Sem nenhuma explicação, eu adorarei. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu. Sem nenhuma explicação, ele já desceu. E enche-me de novo.